Olá, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria compartilhar com você a palavra de Deus. Deus tem sempre uma palavra de renovo para os nossos corações. Deus sempre tem algo novo para nos dar no dia chamado hoje. Então abra o seu coração, abra a sua mente para a palavra do Senhor, porque ela não volta vazia em nossos corações. Meu amado irmão, Deus nos criou para um destino, para um propósito, não somente para a eternidade, nós estarmos com o Senhor na eternidade, que maravilha, que bênção, mas Deus também criou um propósito, um plano para nós aqui em terra, em vida, para que nós possamos ser luz no meio das trevas, ser sal para esse mundo que está sem sabor, que eles possam encontrar o caminho, a verdade e a vida como nós encontramos. Deus tem um plano para as nossas vidas, não somente lá na eternidade, mas aqui em vida também. O coronavírus não pode definir, meus irmãos, aquilo que nós somos, porque a nossa essência, a nossa identidade está no Senhor Jesus, a nossa identidade está no Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós temos as bênçãos do Senhor, nós temos os dons do Senhor para vivermos tudo aquilo que Ele planejou para nós. Olha só que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus tem um plano. E Ele planejou para que nós vivêssemos aqui de forma intencional, de forma relacional. Deus quer que eu e você estejamos com corações abertos para Ele conduzir para o seu louvor, para a sua glória. Então, meu querido, não fique com o coração endurecido por causa do medo, por causa da aflição, por causa desse momento tão incerto. Deus tem um plano e o seu plano está em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos colocar o nosso coração em Cristo para que nós possamos ficar firmes e constantes no Senhor. Porque nós somos novas criaturas para vivermos tudo aquilo que o Senhor planejou nessa vida e também para a eternidade. Meu amado irmão, continuando lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 4, o apóstolo diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Que maravilhoso é isso, irmão. Ele nos predestinou para si. Veja só, Deus tem um plano, Ele nos criou para si, e não para o louvor da nossa glória, mas para a glória dEle, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Que maravilha, irmãos! Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, Deus nos deu dons para vivermos não em casas trancadas, mas para vivermos o seu propósito, para vivermos o seu chamado para nós. Não se esquive disso, não se saia daquilo que o Senhor tem planejado para o seu coração. Não fuja disso. Não olhe para trás, mas olhe para aquilo que Deus tem apontado para o seu coração. Deus quer e Deus tem um plano para a sua vida. Meu amado irmão, enquanto houver fôlego de vida, Deus tem um plano para as nossas vidas. Não desista. Fomos criados para um propósito, temos um destino, temos uma direção. O Senhor deseja que eu e você realizemos nessa vida. Por isso que Ele nos deu dons, nos deu talentos, nos deu todas as condições necessárias para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele planejou para nós. Deus também nos criou para fazer parte com Ele em seus propósitos eternos. Tudo que nós estamos fazendo aqui vai ecoar na eternidade, porque nós estamos sendo instrumentos de Deus nesse mundo. Nós estamos mostrando a luz de Deus nesse mundo. Deus designou cada um de nós para fazer parte desse grande mover, desse grande reino, para nós sermos essa carta de Deus ao mundo. Somos cartas.
escritas por Deus a esse mundo tão caótico, esse mundo tão mau. E por isso, irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas que o apóstolo fala aqui em Efésios, capítulo 1, nos versos 18 e 19. Ele vai dizer que ele ora para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo está orando pelo povo de Éfeso. Ele estava orando para que seus corações sejam cheios de sabedoria, seus corações sejam iluminados pelo Senhor. Então, irmãos, Deus nos chamou, Deus vocacionou aquele povo e também nos vocacionou, nos chamou. E o desejo de Deus é que o nosso coração seja iluminado para compreender a esperança do Senhor. Ele nos chamou para vivermos a coisa mais importante da nossa vida, para vivermos o seu propósito, para vivermos o seu destino. E por isso, meus amados irmãos, ele continua reforçando, porque a rica e gloriosa herança que ele nos deu a seu povo santo. Ele nos reservou uma herança, ele nos selou com o Espírito Santo, nos deu dons espirituais para vivermos, irmãos, uns com os outros, crescermos juntos na graça do Pai e a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos no poder de Deus. Que maravilha, irmãos, Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração, Deus tem um destino, tem um propósito, porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados em Cristo para sermos novas criaturas no Senhor Jesus, mas não para ficarmos parados, não para ficarmos estagnados na vida, não para ficarmos olhando a vida passar, ou usufruindo dessa vida, ou vivendo somente aqui as coisas que estão aqui. Não, o Senhor chamou para sermos cidadãos do céu, para anunciar as boas novas, para ser luz no meio das trevas. Meu amado irmão, Deus também nos deu uns aos outros, porque quando nós estamos juntos, nada pode separarmos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos juntos para crescermos em maturidade, em crescermos em espiritualidade, crescermos para a glória do Pai e cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado. E também, meus irmãos, Deus nos deu o seu poder para realizarmos as suas boas obras. Ele não simplesmente nos chamou e deu uns aos outros, mas ele deu o seu poder, porque é por meio do poder de Deus que nós somos transformados para a imagem de Cristo Jesus. Nós não podemos fazer essas coisas de forma natural. O Senhor nos deu dons, e esses dons são a capacitação espiritual do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, irmãos, nós temos um propósito, nós não estamos jogados aqui por acaso. O Senhor tem um chamado, Deus tem algo novo para nós no meio desse caos. Esse caos não define o plano de Deus, esse caos não define quem é Deus, não define o plano dele para a sua igreja. Ele continua o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eternamente será o mesmo. E por isso nós podemos confiar no Senhor, que tem dado bênçãos espirituais sem medidas para o nosso povo, dando capacitação. Por isso, meu amado irmão, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque a sua esperança não deve estar em coisas passageiras, mas deve estar no Senhor Jesus. Você foi criado para um destino, para glorificar ao Senhor aqui em vida, e isso vai estender lá para a eternidade, para a glória de Deus Pai. Então somos agraciados por Deus, por estarmos vivendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós no dia chamado hoje. Irmãos, Deus tem bênçãos, Deus tem renovo para os corações abatidos. Vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, para os nossos corações. Deus tem um plano, e esse plano é que eu e você possamos dar glória a Ele em vida aqui na terra, com nossos dons e talentos e tudo que nós temos e somos. Nós vamos dar isso como um louvor, que seja como uma sinfonia, uma música que
tem as notas mais belas para a glória do Pai. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Um forte abraço e que possamos rever em breve no templo, glorificando ao Senhor, exaltando o Pai por tudo que Ele fez e irá fazer em nossas vidas. Um forte abraço e até mais. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma.